Então, vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Quem não chegou, vai chegando aí aos poucos e a gente vai dando continuidade, aceitando aqui na sala, enquanto o professor Rubens vai desenvolvendo o tema. Então, agora sejam todos bem-vindos. Nós vamos prestar atenção. Seria bom que vocês não saíssem enquanto não terminasse a aula, né? Não vai demorar. Então, não saiam antes de concluir o assunto. De boa? Certo? Ana Rita, Vitória, boa aula para todos. Professor Rubens, não estamos te ouvindo. Todo mundo está ouvindo o professor? Eu não tô, não. Está bloqueado seu microfone, Rubens. Aqui, Jadir. Sim, agora. Todo mundo ouvindo aí agora? Agora foi. E aí, o slide tá bonitinho? Tá todo mundo vendo direito? Oi? Tô ouvindo, padre? Positivo, né? Estamos te ouvindo. Tá. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, tá? Essa é uma experiência nova para mim. Para vocês, eu acho que vocês já conhecem bem aí das tecnologias. Então, um desafio enorme tá com essa nova metodologia. O que eu vou falar aqui, as aulas já estão disponíveis lá no meu canal. Espero que vocês tenham. Se inscreva, tá? Dê aquele likezinho para ajudar lá o canal e para a gente, a cada dia, desenvolver aulas melhores lá. Eu acredito que a maioria de vocês responderam a atividade era só da página 96, como descrevia lá no roteiro. Nós iremos fazer da página 98 e mais a atividade extra. Alguns alunos já fizeram isso, nós vamos ter que fazer de novo, porque a atividade extra eu vou complementar. Então, esse assunto, nosso primeiro assunto de geometria analítica, são compostos 3 blocos de conteúdo, que é a distância entre 2 pontos, ponto médio e baricentro do triângulo. Ele tem que ficar bem entendido direitinho para que a gente dê continuidade nos assuntos subsequentes. Então, esses 3 primeiros tópicos têm que estar bem entendidos. Tá? Então, o primeiro deles, lembrando que eu já vou começar da distância entre 2 pontos, eu dei uma aula 0 só sobre ponto na reta, depois eu dei aula 1 sobre plano cartesiano, né, os pontos, lá naquele pontinho, acho que não é... Ninguém de vocês tem dúvida, porque é o que a gente trabalha desde da alfabetização. Tá? Então, já vou direto ao ponto, que é a distância entre 2 pontos, que tem uma fórmulazinha. Primeiro, botei a Luana, que é a nossa orientadorazinha aí, ó. Vocês observem o seguinte, que como nós vamos calcular a distância, é necessário que você saiba que distância a gente calcula de um segmento de reta. Quando é que eu tenho um segmento de reta? Quando eu tenho 2 pontos distintos. Tá? Se eu tiver só um ponto, aí eu tenho infinitas retas, reta a gente não mede. Ou semi-reta. Então, o que a gente mede? Segmento de reta. Então, como calcular a distância entre 2 pontos? É bem simples. Lembrando que todos os nossos pontos é dado em coordenadas, tá? Então, aqui o ponto B, eu chamei de coordenada x1, y1, e o ponto C de coordenada x2, y2. Então, daqui para frente, toda vez que nós falarmos em ponto, lembre-se que ponto é um par ordenado de número. Sempre vai estar associado o x e um y. Lembrar que o x é a abscissa do ponto e o y é a ordenada do ponto. São esses 2 nomes que a gente usa, e x e y mesmo. Tá? Então, a figurinha aí, ó, eu quero calcular a distância do ponto B até o ponto C, tá aqui as coordenadas, ó.
Quais são as coordenadas do ponto B? Tá, x2, y1 e do ponto C, x1, y2. É só questão de apresentação aqui mesmo. Aí eu formei um triângulozinho retângulo, como vocês podem ver aí direitinho, e apliquei o teorema de Pitágoras. Eu quero calcular a distância entre o ponto B e o ponto C, essa distância aqui, ó. Então, só justificando a demonstraçãozinha, aplicando o teorema de Pitágoras, ó. Esse cateto aqui, qual é a distância dele? Lembre-se que está numa reta, ó. Aí a distância lá na reta, nós aprendemos na aula 0. Quem não acompanhou essa aula, assista. Tá? Como é que se calcula a distância numa reta? Só subtrair as abscissas. Então, qual é o comprimento desse cateto? x2 menos x1. Esse outro cateto também é uma reta, só que ela está na vertical, mas não deixa de ser reta. Então, a diferença das ordenadas, no caso, y2 menos y1. Então, fazendo o teorema de Pitágoras, né? Nosso conhecido Pitágoras, a distância de B até C é a soma dos quadrados dos catetos. Quanto mede esse cateto? x2 menos x1, y2 menos y1. Está aqui, ó, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. E aí é só tirar a raiz quadrada, está aí a nossa primeira fórmula de geometria analítica. Essa é uma fórmula que nós vamos usar bastante. Tanto aqui nas aulas do terceiro ano, e quem vai dar prosseguimento aí aos seus estudos, na área de engenharia, a gente utiliza muito essa distância de 2 pontos, essa fórmulazinha aqui, ó. Aqui nós estamos no plano, tá? Mas se nós estivéssemos no espaço, só acrescentaria aqui, que vai ser acrescentado, uma ordenada aqui, mais um Z2 menos Z1. Tá? Mas nós vamos trabalhar só nesse plano cartesiano, tá? Essa é a nossa primeira fórmula. Padre, traga aqui um mousezinho aqui, rapidola. Então, ó, exemplos de aplicação da fórmula direta. É uma fórmula que eu considero que todos vocês já assistiram a aula, já deva ter memorizado ela. Se não memorizar ela, tente memorizar, tá? Porque nós vamos usar ela bastante durante esse cursozinho de online como presencial. Então, é só subtrair as abscissas e subtrair as ordenadas. Então, botei o exemplo aqui, eu fazia a letra A. Então, a letra B já vai ficar como exercício para vocês, ó. Então, tá aqui o ponto A. Quais são as coordenadas dele? 3 e 7. E o ponto B? 1 e 4. Então, ó, calcular a distância em 2 pontos, seja bastante metódico, tá? O que é isso, ó? Tá aqui 2 pontos, ponto A e o ponto B. Então, esse aqui, ó, você vai chamar, ó, x1 e o outro ponto, y1. No segundo ponto é o x2, y2. Qual é o erro comum que a gente comete? Às vezes, eles falam que x1 e quer fazer x2, ó, mas não é, ó. Ponto, o primeiro é x, o segundo é y. Então, é x1, y1, x2, y2. Isso aqui é a ordem Rubenhal, não é necessariamente que você vai... Qualquer ordem que você colocar, você dizer que aqui é o x1 e y1, tá valendo, não vai errar a continha, não. Tá? Então, aqui, ó, substituindo na fórmula, é x2 menos x1. Repare que aqui já tem até um erro de digitação. Aqui tinha que ser aqui, ó, 1 menos 3, tá? Ó, 1 menos 3 elevado ao quadrado e 4 menos 7. Ó. A ordem aqui ficou ao contrário, mas o resultado vai dar o mesmo. Faz a conta aqui, vou repetir, ó, seria 1 menos 3, que é o x2 menos x1, e 4 menos 7. Então, ó, 4 menos 7 aqui vai dar 3. 3 elevado ao quadrado, já que eu botei aqui, ó, 9. 1 menos 3 vai dar menos 2, como aqui é o quadrado, ó, fica positivo, então vai dar 4. Aí 9 mais 4, 13, raiz quadrada de 13 não tem exato, está feita a continha. Você não precisa se desesperar, tentar tirar a raiz de que não existe. Tá? Exato. Então, aqui a raiz quadrada de 13 está aí. Bom, a letra B, você vai seguir o mesmo padrão. É modelo, ó, x1, y1, x2, y2, só jogou na fórmula, você vai calcular. Então, a letra B já fica como exercício. O que eu quero que vocês prestem atenção, que eu vi nos trabalhos de vocês, são nos outros problemas que a gente vai usar a fórmula, mas não necessariamente somente a fórmula de aplicação direta.
mas um problema que já envolve um pouco mais de álgebra, de conhecimentos anteriores. Então, como número 2 aqui, ó. Um ponto P pertencente ao eixo das abscissas. Na aula 1, eu falo sobre os pontos importantes. Pertencer ao eixo das abscissas, o que é isso, professor Rubem Alves? É o ponto estar sobre o eixo X. Quando eu botar aqui, ó, pertencer ao eixo das ordenadas, é que o ponto está sobre o eixo Y, tá? E é equidistante dos pontos A, as coordenadas, lembre, ponto aqui para nós, sempre é uma coordenada de número, menos 1 e 2, e 1 e 4. Aí a pergunta, quais são as coordenadas do ponto P, que pode ter duas ou pode ter só uma, a solução aqui vai ser uma. Então, ó, solução. Então, repare, a primeira coisa que eu tenho é saber como o ponto P pertence ao eixo das abscissas, significa o quê? Que a ordenada dele é zero. Por quê, professor? Porque o ponto está sobre o eixo X. Todos os pontos que estão sobre o eixo X, eles têm ordenada zero. Você já sabe que o Y dele aqui é zero, tá? Então, ó, o Y é zero. E o X é o que eu quero, ó. Não tem, eu botei X, um X qualquer. Aí, o que é equidistante? Equidistante significa a distância do ponto P ao ponto A é igual à distância do ponto P ao ponto B. Se isso aqui fosse na reta, seria o ponto médio, né? Que o ponto médio está bem no meio. Mas como aqui é no plano, então não é necessariamente o ponto médio, tá? Então, só para efeito aí de aula que nós vamos ter subsequente. Então, repara, distância do ponto P ao ponto A. Então, aqui é o seguinte, quando eu tenho um ponto que tem letra, no caso aqui x, zero, esse ponto sempre eu vou chamar de x2, y2, tá? E o ponto A e o ponto B vai ser o meu x1 e y1 lá na fórmula. Então, aplicando a fórmula aqui direto, ó, distância do ponto P ao A, raiz quadrada, quem é o meu x2? X, tá? Menos, lá na fórmula, o x1. O x1 aqui é o menos 1. Ó. Como na fórmula é menos, então menos com menos, menos vezes menos, fica mais, ó. Tá? Então, repare, ó, nossa fórmula aqui ficou mais porque é o joguinho de sinal. O menos, que é o da fórmula, e o menos 1 da abscissa, elevado ao quadrado. Mais, aí o y2 é o zero, menos 2, elevado ao quadrado. Aí x mais 1 igual, aí aqui a distância do ponto B, do ponto P ao ponto B, o mesmo raciocínio, tá? Ó, x menos 1, então x menos 1 ao quadrado, aqui vai direto, o sinal está positivo mesmo, tá? E 0 menos 4 ao quadrado. Essa equação aqui vai aparecer bastante. Lembre, eu tenho uma equação. Para você resolver uma equação, eu sempre costumo falar para vocês, ela tem que estar bem bonitinha, tá? Estilo Rubem Alves. Então, aqui, no caso, ela está feia, ela tem raiz, ela tem parênteses. Então, repare, como tem raiz quadrada nos dois membros, aqui eu estou cancelando as raízes. Eu estou elevando ao quadrado o primeiro membro e elevando ao quadrado o segundo membro. Aí as raízes cancelaram. E esse parênteses aqui, professor? X mais 1 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado. Produtos notáveis. Sempre vai aparecer. Aqui eu fiz na regra direto, tá? Então, ó, x mais 1 elevado ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Aí, 0 menos 2 dá menos 2 elevado ao quadrado, 4. Aqui o mesmo raciocínio, só muda o sinalzinho de menos, ó, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 0 menos 4 ao quadrado, dá 16. E, padre, eu vou ter que usar o seu computador, viu? O meu tá se indo. Aí, galera, repare, ficou, já eliminou as raízes, os parênteses. Agora vamos eliminar os que estão iguais, nos dois membros. Ó. Então, repare, os que estão iguais, quais são? Ó? X quadrado, tem x quadrado aqui, cancela. Tem um aqui, cancela. Tá? Mas aqui eu nem cancelei, mas poderia cancelar, não tinha problema nenhum. Mas não cancelei. Cortei x2. Ah, e o x do menos 2x está diferente. Um está negativo, o outro está positivo. Trouxe para o primeiro membro. Não vai. E trouxe e levei o 5, ó, 1 mais 4, 5 para o segundo membro.
Então, 2x mais 2x, não vai caber. É igual a 4x, igual a 12, passando, dividindo, dá x igual a 3. A bateria? Tá? Tranquilo. Aí, ó, pronto, resolvendo. Então, é um problema que envolve aí já um pouco mais da fórmula da distância, né? Envolve um pouquinho de álgebra, vai aparecer sempre, produtos notáveis, essas equações. Tá? Que não é nenhum bicho de 7 cabeças aí para nós. Então, qualquer dúvida, é só ir lá no chatzinho que nós estamos lá presente. Uma outra questão que é bem interessante é a de número 3, tá? Que vai aparecer bastante. Um dos objetivos nossos da geometria analítica, como eu falei para vocês, é associar a álgebra com a geometria. Então, vai ter figura geométrica. Então, ó, um problema que já é clássico nosso, ó, mostre que é um triângulo, isso aqui é um exercício do nosso livro, que você resolveu, da página 96, cujos vértices são o vértice A, 0 e 5, o vértice B, 3 e menos 2, e C, menos 3 e menos 2, é isósceles. E calcule o seu perímetro. Aí, todo problema que em poucos alunos eu vi o trabalho, todas as questões que falar de uma figura geométrica, a primeira coisa que você vai fazer é a figura. O professor precisa fazer a figura aqui no plano cartesiano, que nem eu fiz? Não. Esse aqui eu usei um programazinho chamado GeoGebra para desenhar a figura bem bonitinha. Mas você não precisa fazer, você faz o triângulo mesmo, o esboço. E aí põe os pontos A, ponto B, ponto C, tá aí, as coordenadas. Aqui na figura, no GeoGebra, você já percebe que é um triângulo isósceles. Essas distâncias aqui, elas são iguais, mas não é. Você não vai fazer isso. Eu estou vendo que é isósceles, professor, do lado são iguais. Não, tem que provar. Então, o que significa provar que um triângulo é isósceles? Que ele tenha, no mínimo, dois lados iguais. Então, para calcular lado do triângulo aqui, ou de uma figura geométrica, no plano, ó, é calcular a distância de dois pontos. Então, qual é a distância do ponto A até o ponto B? Esse ladozinho aqui que eu estou chamando de H. A distância do ponto A até o ponto C, essa distânciazinha aqui que está titulada por F. E esse lado aqui, BC, é o nosso lado G. Então, calculando a distância do ponto A até o ponto B, ó, só substituindo a forma. Aqui eu usei o x2 sendo o ponto B e o y2 está aqui, ó. Então, x2, que é o 3, menos x1, que é 0, elevado ao quadrado, menos 2, menos 5. Então, fazendo a continha 3 menos 0 dá 3, elevado ao quadrado, 9. Aqui eu já fiz a soma direto, tá? Depois vocês vão acompanhando aí com calma, pode fazer aí os passo a passo. Menos 2, menos 5 dá menos 7, então vai dar elevado ao quadrado 49. Não esqueça que distância sempre vai dar positivo. Tá? Então, tem esses parênteses aqui, não se preocupe com o sinal. Assim, não vai estar negativo. Menos 7 ao quadrado, você não pode botar menos 49. Sempre vai dar positivo. Então, 9 mais 49 dá 58, então raiz quadrada de 58. Aí, na distância de A até C, segue a mesma coisa, menos 3, menos 0, está aqui, e menos 2, menos 5. Então, perceba que aqui a diferença dessa é só o sinalzinho de menos, mas aqui para nós é relevante por causa do quadrado. Então, aqui vai dar 9 e aqui dá 49. A raiz quadrada é 58. Pronto. Aqui já mostrou que é isósceles, porque você achou dois lados da figura que são iguais. Então, para uma figura ser isósceles, ela tem que ter, no mínimo, dois lados iguais. Tá? E o outro lado, calculando a distância, como é na reta, você não precisaria usar a fórmula da distância aqui, ó, podia fazer aquela lá na reta mesmo. Só subtrair, no caso aqui, as ordenadas. Tá? Mas está aqui, vai dar 9 ao quadrado, porque esse aqui vai dar 0. 9 ao quadrado dá 81, então a raiz quadrada de 81 dá 9. Aí, ele pediu o perímetro. Eu não somei aqui, tá? Mas o que é o perímetro? É você somar os lados. Então, seria raiz quadrada de 58, mais raiz quadrada de 58, mais 9. Pronto, tá feito. Você ainda poderia simplificar aí o 58, mas não. É só isso mesmo. Pode botar assim, 2 vezes 58, raiz quadrada de 58, mais 9. Morreu aí o perímetro. Tá? Então, tem outros problemas de distância que eu coloquei já lá no trabalho extra, tá? Eu vou reeditar aquele trabalho nesse próximo roteiro,
vou aumentar mais algumas questões, tá? Então, já tem lá, acho que é umas 6, então vou até chegar nas 10, que vocês gostam de fazer bastante exercício, então vou fazer mais 4 aí pra gente. Pronto, então distância dos pontos é isso, utilizar a forma até a exaustão, memorizar ela mesmo, que nós vamos utilizá-la bastante, tá? O nosso próximo tópico é ponto médio de um segmento. Olha que coisa interessante. Toda vez que você tiver uma distância, você tem o ponto médio dessa distância, tá? Existe um paradoxo antigo, chamado paradoxo de Zenão, que era um matemático grego aí, antes de Cristo. Ele propôs o seguinte: é possível que a gente faça uma viagem, mesmo sendo finita, por exemplo, do fundo da sala até o quadro negro, sem nunca chegar, caminhando eternamente e não chegar no fim. Você começa aqui na parede, vai caminhando, caminhando até... Aí você se pergunta, como isso é possível? Simples, ó. Sempre você caminha a metade da distância. Então, você tem uma sala aí que tem, por exemplo, a nossa aqui, 20 metros. Então, você caminha até 10, aí sobra 10 metros. Aí você vai caminhar até 5, sobra 5 metros, e aí vai até que chega no átomo. Chegando no átomo, você ainda tem a metade do átomo. Então, é uma viagem que você nunca pode fazer. Mas, isso é uma historiazinha, só para alegrar aí nossa tarde. O que importa aqui para nós? Se eu tiver uma distância, eu tenho um ponto médio. Tá? O que é o ponto médio? É o ponto que divide a distância do meio. Ponto médio, eu não fiz a demonstração, tá? Você pode usar a demonstração aqui usando o teorema de Tales. Mas, por quê? Porque nós vamos usar a ideia simples do ponto médio. Qual é essa ideia simples? Para mim calcular o ponto médio, determinar a abscissa do ponto médio, basta que eu calcule a média aritmética das abscissas do ponto e a média aritmética das ordenadas. Isso aí nós vamos fazer de forma automática. Toda vez que nós precisarmos do ponto médio, nós vamos fazer isso, ó, calcular, somar, dividir por 2. Somou, dividiu por 2. Simples assim, professor? Simples assim. Tá? Então, ponto médio é essa maneira de a gente fazer. Somar, dividir por 2. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Exemplo A. Lembrando que quando eu tenho A e B, fica o B como exercício para vocês. Ó. Aqui as coordenadas do ponto A, o ponto B, lembrem-se, são 2 pontos distintos. São 2 pontos distintos, então tem uma distância. Se eu tenho uma distância, eu tenho a metade dela. Como eu calculo a metade? Como eu sei as coordenadas do ponto médio? Só somar, ó. O x, que é 1, mais o x do outro lá, que é 3, ó. 1 mais 3 vai dar 4, dividido por 2, 2. Tá? Aqui, 7 somado com menos 5, não esqueça, tá? A soma nossa aqui, já do terceiro ano, é soma algébrica. Então, somar 7 com menos 5 não vai dar menos 12, vai dar 2 positivo, sinal maior. Dividido por 2, 1. Pronto, qual é as coordenadas do ponto médio? 2 e 1. Então, ponto médio, para calcular, simplesmente você vai fazer isso. Tá? Então, somou, dividiu por 2. Mas tem muitos problemas interessantes que nós vamos ver, como tem no exercício, e vai aparecer lá nos nossos aula extra também, nos exercícios extra. Você pode utilizar a ideia de ponto médio. Tá? Então, a primeira questão, ó. Os vértices de um triângulo são os pontos A, série 4, B. Pronto. Lá no nosso ponto médio. Isso aqui, ó. De novo, nosso problema falou de um triângulo. A primeira coisa que eu vou fazer vai desenhar o triângulo. Como esse triângulo eu desenhei no meu programa de figura geométrica, né, no GeoGebra, ele está feito bem bonitinho, mas você vai fazer só o esboço mesmo, direitinho, com o triângulo. Então, a primeira coisa aqui que nós temos é calcule a mediana AM do triângulo ABC. Você considera esse umzinho aqui, ó, AM. Mediana. O que é a mediana? Vamos lá no nosso
Mediana, pessoal, é um segmento de reta que parte de um vértice e vai ligar o ponto médio desse lado oposto. Então, no caso do triângulo, eu tenho 3 medianas. Eu tenho uma mediana em relação a esse lado aqui, ó, o lado BC, eu tenho uma mediana em relação ao lado AC e tenho a mediana em relação a esse lado. Então, todo triângulo tem 3 medianas. Então, o que é mediana? É um segmento que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto ao vértice. No triângulo, nós temos esse segmento aqui, ó, eles são notáveis, tá? Eles recebem até um nome especiais aí. Nós que gostamos de geometria, chamamos de seviana do triângulo, tá? Quem são as sevianas do triângulo? Mediana, bissetriz, altura, tá? E mediatriz. Então, aqui nós estamos só na mediana, o segmento de reta que liga o vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto. Então, ó, como ele quer o comprimento da mediana, o que a gente faz? É só calcular. Comprimento, eu já sei, calcular a distância entre 2 pontos. Simples assim, ó. Ponto A até o ponto M. Mas quem é o ponto M? Ponto médio. Aí, ó, primeiro eu calculei o ponto médio, vou botar aqui o slidezinho, ó, ponto médio do lado BC. Ó, o que você vai fazer? BC é você somar, dividir por 2. Então, menos 2 somado com menos 4, dá 2 negativo. Dividido por 2, dá menos 1. Lembre-se, sempre que eu for calcular ponto médio, eu vou fazer isso automaticamente. Precisa estar fazendo a conta, faça mentalmente. Exercite. Então, 2 somado com menos 4 dá 2 negativo. Dividido por 2, menos 1. Menos 6 somado com 2 dá menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. Então, qual é as coordenadas do ponto médio? Menos 1 e menos 2. É o que está lá no... Aqui, ó. Menos 1 e menos 2. Já calculei. As coordenadas do ponto A, 0 e 4, né? O ponto A está aqui sobre o eixo Y, tá? E aí, só calcular a distância. Então, usando a fórmulazinha da distância, 0 menos menos 1, ao menos por mais, tá? Fazendo o sinal. E 4 menos menos 2. Então, dá mais 2. Então, 0 mais 1 vai dar 1 ao quadrado, dá 1. 4 mais 2, 6, elevado ao quadrado dá 36, somado com 1, 37. Raiz quadrada de 37. Então, o comprimento da mediana é raiz quadrada de 37. Nas videoaulas sobre ponto médio, eu fiz vários exercícios, incluindo exercício bem complicado, tá? Como dividir um segmento em várias partes iguais, principalmente quando é ímpar. Então, se eu dividir um segmento em 4 partes, é um problema simples, mas quando eu dividir em 3 partes, é um problema trabalhoso, tá? Então, tem muitos problemas de ponto médio que está lá nas videoaulas. Então, vocês têm que assistir as videoaulas e depois fazer os exercícios. Porque se eu avisei para vocês, não pode ir direto no exercício e sair fazendo, copiando, pesquisando a resposta, porque você tem que entender o tópico, senão não conseguiremos entender os assuntos subsequentes, tá? Então, vários probleminhas de ponto médio eu fiz lá de maneira, assim, crescente, simples, aí fomos aumentando a dificuldade, até problemas bem complicados. Então, assista as aulas de ponto médio, acho que tem umas 3 a 4 aulas, que vocês vão entender, para depois a gente resolver os exercícios dos problemas extras. São sempre problemas bem elaborados, tá? Pronto. O nosso próximo tópico desse ponto no plano, né? O nosso tema principal é ponto no plano. Então, são esses 3 tópicos aí, ó. Distância entre 2 pontos, tem a fórmula. Ponto médio de um segmento, tem a fórmulazinha. E o baricentro do triângulo. Aqui no 3º ano do ensino médio, infelizmente, a gente trabalha só com o baricentro do triângulo. O que é o baricentro do triângulo, professor? Primeiro, um conceitozinho físico. Baricentro, na realidade, os físicos chamam de centro de massa. Então, vocês que vão aí para a área de engenharia, calcular centro de massa de superfície é um tema não muito simples. Então, aqui vocês vão fazer do triângulo, mas vocês vão ter a oportunidade de calcular de qualquer figura ou de qualquer objeto. Tá? Vocês vão ter essa disciplina tanto na matemática como na física, e é um conteúdo matemático difícil.
não é o nosso. Nosso centro aqui do triângulo, o centro de massa dele, é bem simples. Primeiro, geométrico. O que é o baricentro de um triângulo geometricamente? É o encontro das medianas. Tracei aqui a mediana AM, no caso, né? Aqui eu não botei o M, BN e CP aqui, ó. Então, ó, quando você traça as três medianas de um triângulo, incrível, ó, essas três medianas se encontram no ponto. Esse ponto a gente chama de baricentro do triângulo, tá? Todas as serianas do triângulo, eles se encontram em um único ponto. Por exemplo, as bissetrizes, a gente chama de incentro, as mediatrizes, circuncentro, as alturas, ortocentro, mas aqui nós vamos tratar do baricentro, tá? Então, ó, geometricamente, o que é o baricentro? É o encontro das medianas, tá? Ó, geometricamente é isso. Então, você tem as medianas, traçou, bem bonitinho, você tem o ponto G, né? Chamado ponto G do triângulo aqui, o centro de massa. Como nós estamos no plano, ele tem coordenadas, x, g, y, g. Não farei também a demonstração, um pouco demorada, tá? Mas está aqui a forma. Numa outra aula, uma outra oportunidade, eu posso fazer a demonstração para vocês, para que não fique dizer, será? Por que é isso mesmo? Então, na realidade, para calcular o xg, olha o tanto que é interessante, é a média aritmética das abscissas dos vértices. XA, YA, XB, YB, XC, YC. Então, a média aritmética do X, a média aritmética do Y. Lembrando que média aritmética não é só você somar e dividir por 2. Se eu tiver 3 elementos, eu somo e divido por 3. Se eu tiver 4, eu somo e divido por 4. Então, o baricentro do triângulo é esse. Você somar as coordenadas e dividir por 3. Tá? É a média aritmética. Ponto médio, a média aritmética das abscissas e das ordenadas. Baricentro, a média aritmética das abscissas e das ordenadas. Lembrando que só são 3. Também nas videoaulas sobre baricentro e na atividade extra, tem muitos problemas bastante interessantes sobre baricentro. Aqui eu botei simplesmente uma da aplicação da fórmula direta. Tá? Então, ó, determine as coordenadas do baricentro de um triângulo cujos vértices são. Tá aí, 2 e menos 6, menos 4 e 2, C, 0 e 4. Lembrando, novamente, ó, o problema está falando de um triângulo. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, desenhar o triângulo, tá? Eu fiz o desenho do triângulo, mais uma vez no GeoGebra, olha como é bonitinho. Já tracei as medianas, está aqui determinado o ponto G, tá? Está aqui geometricamente e algebricamente, simplesmente, você vai calcular a média aritmética. Somei o 2 com menos 4 com 0. Então, 2 somado com menos 4, mais 0, então 2 menos 4 dá menos 2. Dividido por 3, menos 2 terços. Tá? Isso aqui dá uma divisão periódica, né? 0, menos 6, 6, 6 aí, infinitamente. E menos 6 mais 2 mais 4, você soma aqui, 4 mais 2 vai dar 6, 6 menos 6, 0, dividido por 3 dá 0. Então, y é 0. Aí, repare, quais são as coordenadas do baricentro? Menos 2 terços e 0. Como y é 0, o baricentro se encontra no eixo X. Percebam, aqui, ó, o eixo X, está sobre o eixo X. Ó. Então, ó, se você dividir menos 2 terços por 3, vai dar 0,666. Pertinho aqui do menos 1, entre o 0 e o menos 1. Tá? Então, baricentro é só isso. Então, ó, os 3 conteúdos de geometria analítica, nosso, de ponto no plano, são esses 3 tópicos aí. Distância entre 2 pontos, ponto médio e baricentro. Com esses 3 tópicos, você consegue resolver muito, mas muito exercício mesmo. Desde os fáceis até aqueles mais difíceis. Tá? Então, a coisa que nós vamos fazer, primeiro, que vai estar lá no roteiro, vocês vão responder o exercício agora, já para o segundo bimestre. Exercício da página 98. Lá, a página 98 são os 4 exercícios. Tem alguns alunos que me perguntaram, professor, acho que foi o Cauã, do 3301, se é para copiar ou só responder as questões. Isso aí nós já sabemos. Se a questão passar de 5 linhas, copie. Não copie. Se for até 5 linhas, copie e responda bonitinho. Tá? Falou da figura, desenha a figura. Então, vou olhar essas questões direitinho. Desenhar da figura.
E aí temos também, já para esse segundo trimestre, as questões extras. Eu vou terminar de fazer ela, ela está incompleta, tá? Hoje mesmo eu termino de completá-la, então, no máximo até amanhã já vai estar disponível já para a segunda etapa. A primeira já morreu, infelizmente alguns alunos ainda estão devendo os exercícios aí da página 96, alguns estão fazendo incompleto, quando nós dizemos assim, a página 96, é para você fazer todas as questões daquela página, tá? Quando é só umas questões específicas, eu digo, da 1 a 6, ou da 1 a 5, está bem especificado. Então, só a página, sabe que é todas. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E aí, estou aberto agora às perguntas. Pode mandar brasa, perguntar aí para a gente.